E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui novamente, Ernesto, da Decol Eletrônica, e vim trazer mais um vídeo. Fazia tempo que a gente não postava nada, né? Então vamos colocar alguma coisa aí hoje. E desde já, quem puder deixar um like aí pra gente, curtir o nosso vídeo aí, lembra de fazer isso. Faça um comentário pra gente, que apesar da gente ter aí o canal do YouTube aí da Decol Eletrônica já desde 2016, por aí, e que a gente iniciou com o trabalho de ar-condicionado inverter, né, de reparo de placas, inverter, nessa época. E a gente começou a fazer aqui vídeos para ajudar a galera, ajudar os profissionais da área, instalador, pendurador, refrigerista, técnico de refrigeração, seja lá o nível que o profissional tiver. A gente está desde essa época aí auxiliando e fazendo alguns vídeos, né, para tentar ajudar um pouco aí na solução dos problemas em campo, né? Então, já fazia um tempo que eu não postava nada por aqui, e o YouTube está até reclamando que a gente não está postando nada e está avisando para a gente colocar aí, senão a nossa conta vai ser alterada aí. Ajuda nós aí, dá um joinha aí, com curtir aí, e faça um comentário, né? Seja bom, seja ruim, seja crítica ou elogio, a gente gosta por aqui, a gente procura sempre responder e tentar ajudar. Tá bom? Hoje eu vou falar sobre uma placa que está até aqui na bancada, Samsung. Tem um vídeo dela aqui, eu tô com o celular, eu vou filmar direto da televisão. Vou dar um play ali num shorts. Quem entrar no canal da Decol aí vai assistir aí esse shorts da placa, que mostra que é uma placa que chegou de um colega refrigerista aqui pra gente, e a placa chegou com o IPM em curto, chegou sem funcionar, dando erro de IPM, né? Funciona sem funcionar o compressor, né? E aí a gente, na época, né, faz uns dias já, que acabou virando uma saga, né? O reparo, porque ele trouxe a placa para a gente conferir e o IPM estava em curto. Vou botar o vídeo aí para a gente ver, e eu até fiz uns shorts aí para fazer identificação, que ajuda a galera também, né? Uma das técnicas para a gente utiliza para fazer identificação se o IPM está bom ou está ruim, né? Através de medir a tensão, a gente consegue verificar nos 3 terminais, nas 3 fases. Temos aqui essa Tá vendo ali, ó? VW para o compressor. E aqui a gente vê o IPM. Vamos verificar as tensões ali, ó. Nas 3 fases, a gente quer encontrar 15 volts quando a placa está alimentada, em stand-by. E é isso que eu estou fazendo ali, ó. E aqui a gente vê ali o multímetro, indicando 15,35 numa fase, não é? Uma segunda fase indicando ali também, ó lá, 15 volts também. E na terceira fase, 300 volts, o que indica pra gente que o IPM está com um IGBT interno em curto aí, né? Pegando da linha do positivo desse link, o braço superior lá,
e jogando direto na fase os 300 volts do DC-Link lá, né? E até aí, beleza. E aí a gente fez a substituição do IPM e a placa voltou a funcionar corretamente. A gente tem compressor na bancada aqui, né, onde a gente monitora, né, e faz todos os testes na placa e verifica que está tudo ok e libera a placa. E aí foi o que foi feito, ele levou a placa e chegando lá, para nossa surpresa, não funcionou. Ele reclamou que permanecia com o mesmo defeito, né? Chega a ligar o ventilador, chega a partir e apresenta defeito, fica com o LED vermelhinho aqui aceso, indicando defeito. Então tá, se tem defeito a gente manda trazer de volta, traga de volta que tem garantia, a gente verifica o que está acontecendo. E quando chegou aqui, para nossa surpresa, o que ocorreu? Novamente o IPM estava em curto. E aí, nesse momento, o que acontece? A gente imediatamente entende, percebe que o defeito ele se deu por conta do compressor com defeito, na grande maioria dos casos. Então, muito provavelmente esse compressor está com problema, está com fuga para carcaça, coisa do tipo, provocando a queima do IPM, porque veja, o compressor ele é a carga do IPM, né? O IPM fornece a alimentação ao compressor. Agora, se esse compressor estiver em curto, com fuga, com defeito, com certeza acaba por provocar defeito na placa novamente e leva à queima do IPM. E foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, ele trouxe a placa, a gente constatou IPM em curto, substituiu, levou lá e queimou, ligou novamente, queimou, né? O que ocorre? Como técnico, sempre na rua ou com a máquina, é necessário se fazer a verificação do compressor, né? No momento que você está fazendo uma avaliação de defeito, além de você identificar a placa com defeito, é preciso verificar o compressor. O compressor é passível de muitos defeitos, né? Então, a utilização do multímetro para verificar a continuidade das bobinas, a utilização do megômetro para verificar fuga para massa, né, isolação, resistência de isolação, esse é o mínimo que a gente supõe que um técnico precisa utilizar. Hoje a gente também tem o gigateste para a gente ligar direto o compressor e acionar direto e ver se o compressor partir, funcionar, né? Gigatestes aí que a gente compra da China, já tem gente no Brasil produzindo alguns. Então é importante que o técnico vá se armar das ferramentas necessárias, que são um bom multímetro, né? um bom megômetro, né? Um bom gigateste de compressor, né? Um aparelhinho para acionar o compressor, que hoje é muito fácil de conseguir. Então, no momento em que ele reclamou, a primeira recomendação é verifique o compressor, se o compressor está ruim, né? Então tá. E aí a gente vou mostrar aqui, vou parar e vou voltar, vou retornar, que a gente vai mostrar o compressor que estava na máquina, né? Que levou a queima novamente da placa consertada. Segura aí que a gente já volta, é um segundo. Então, galera, tá aí, ó. Esse aqui é o compressor que estava lá na máquina. Samsung 9000 do nosso amigo. E o que ocorre? Ele deveria ter utilizado um instrumento, né, para poder fazer a verificação, né? Eu estou aqui com
aproveitar, né, para fazer um merchan desse Aneng, né, MH15. É um ótimo multímetro para se ter na mala, porque ele tem todas as funções de um bom multímetro, né? Medição de tensão contínua, tensão alternada, resistência na escala ômica automática, né? Então não precisa ficar trocando para mudar o range, o alcance. E a gente tem aqui medição de diodo, né? E continuidade com o BIP. Um capacímetro, a função de capacímetro, muito bom, né? E quando chega para cá, utilizando aqui nesses dois terminais aqui, a gente vai ter o megômetro, né? Em que você pode aqui ir aumentando os valores de tensão, né? Para ir testando a isolação. Então é muito adequado para a gente estar utilizando na refrigeração, utilizando em máquinas de ar-condicionado, né? De condicionador de ar. Vale a pena, é muito bacana. E aí, quais são os testes que a gente precisa fazer no compressor? A gente precisa medir continuidade entre as três fases, né, as três bobinas, e a gente precisa medir isolação para a carcaça das três bobinas, lembrando sempre de fazer na medição nas três bobinas, é muito importante, porque a gente pode ter uma apresentando uma fuga e as outras não, né? Uma maior, outra menor, então lembrem-se sempre de fazer isso por fase. Isso é o mínimo. E tem também o gigateste para a gente fazer o compressor funcionar. Mas se a gente fizer essas medições e já achar algum erro, você nem precisa lançar mão do gigateste para fazer funcionar, né? Você já viu que está com problema, né? Então já aborta aí os testes por aí, já identificou o problema. Então é bastante importante utilizar ferramentas, saber utilizar ferramentas, saber o que está fazendo, fazer essas identificações, que é isso que a gente tem no curso Lógica do Inverter, tanto na internet, que a gente tem na plataforma Hotmart, logicadoinverter.com.br, e também tem o presencial aqui na escola em São Vicente, né? A gente faz esse curso com 16 horas em 2 sábados consecutivos. E a gente ensina a fazer avaliação de todos os periféricos, compressores, ventiladores BLDC de 3 fios, 5 fios. A gente ensina a verificar sensores de uma maneira que normalmente as pessoas não estão acostumadas, né? O pessoal só consegue verificar sensor medindo a resistência ôhmica dele, mas ela varia em função da temperatura, e aí às vezes fica difícil fazer a identificação, mas a gente ensina outras maneiras de fazer a identificação, né? E identificar se um ventilador está bom, se um ventilador está ruim, se uma placa está boa, se uma placa está ruim. A gente consegue passar isso tudo presencialmente aqui em São Vicente, né? Em 16 horas de curso, são 8 horas por sábado, 2 sábados consecutivos, tá? Então, um primeiro teste que a gente deve fazer no compressor, então a orientação é sempre essa: você chegou numa máquina para fazer um diagnóstico, já verifica o compressor, vem aqui e abre o copinho, né, a proteção, e já verifica o compressor, verifica os terminais se não estão oxidados, verifica se não tem bicho aqui dentro. Muitas regiões aí fica com problema de bichinho aqui dentro, às vezes sujeira, umidade, né? Faiscamento, oxidação, carbonização. Terminal frouxo provoca muita carbonização. E aí se aproveita para trocar o terminal se estiver muito ruim, ou fazer um reaperto, fazer uma limpeza no terminal e etc. Então, manter a condição, né? A condição mínima é fácil de enxergar, né? Tem terminal limpinho, terminal apertado, essa parte não é difícil. Acho que a maioria que já trabalha já entende isso, né? Agora não lembra de fazer a verificação, é preciso fazer a verificação, né? Toda manutenção preventiva, corretiva, preditiva
verifica, abre o copinho aqui e verifica o estado dos terminais, é muito importante, né? Ajuda bastante a prevenir problemas, né? E enxergar os problemas, como este caso aqui, por exemplo, que esse é o compressor que queimou o IPM da placa a primeira vez, a placa foi consertada e queimou o IPM na segunda vez, pela segunda vez. E aí, se tivesse sido feita essa verificação, a verificação é extremamente simples. Nesse caso aqui, com o multímetro na escala de resistência ôhmica, né? Basta você verificar o seu multímetro. Lembra a utilização do multímetro, a gente também ensina, né, no treinamento. Sempre verifique as pontas de prova, unindo as pontas de provas para saber se está chegando no zero, para saber se o medidor está medindo corretamente, se a pilha está boa, se os fios estão bons da ponta de prova. Sempre que você for fazer uma verificação, mesmo que seja uma verificação de tensão, de 220 de uma tomada, antes, coloca na escala de resistência e verifica se o seu instrumento está bom, se o seu instrumento está ruim. Muitas vezes, isso pode derrubar você do cavalo, leva você a fazer uma identificação errada de um problema e às vezes achar que tem problema e nem tem. É o seu instrumento que está ruim, né? Tem que tomar sempre esse cuidado. Nesse caso aqui, do compressor, o que o técnico teria que ter verificado logo de cara lá é o quê? Colocar na resistência e verificar a continuidade das bobinas, né? Por exemplo, eu tenho que chegar aqui e verificar se elas vão apresentar um valor baixo, porque compressor inverter apresenta um valor bem baixinho de resistência, né? Ó, no caso lá a gente está enxergando 3.6 de uma para outra, se liga lá, tá vendo lá? 2.5 para uma e para outra aqui apresentou quanto deu? 3.4, e daqui para cá também a gente tem que ter uma resistência 4.4. Nesse caso, já está meio estranho, né? Os valores um pouco alto para um compressor, mas é um compressor de 9.000, vamos lá, suponha que eu não sei os valores, mas eu imagino que isso é um valor baixo. Mas eu acredito que deveria estar bem próximo um do outro. No caso aqui, a gente tem valores assim bem distantes, já bem diferentes, né? Já é um sinal de alerta, né? Não posso condenar, mas já é meio suspeito esse compressor. Essa é uma verificação. Uma segunda verificação que eu preciso fazer é colocar na escala, no nosso caso com esse Aneng MH15, a gente já transfere as pontas de provas para esta saída aqui, que é a saída de tensão para verificação em alta resistência, a resistência de isolação. Esse é um teste que testa a resistência de isolação, né, além de ser um multímetro. Então eu tenho um multímetro e um megômetro integrado, né? Então isso já é uma vantagem, é uma coisa a menos para carregar na mala, né? Já tem dois instrumentos num só, ajuda bastante, funciona bem, é um bom aparelho, é um bom instrumento. Então, mas mesmo lá, vamos supor que na hora ali eu não estou com o megômetro. Um multímetro na sua maior escala de leitura, aqui no nosso caso, como ela é automática, ele já começa em mega ohms, está vendo aqui? E vai varrendo todos os valores. Normalmente ele vai do maior até o menor, verificando as resistências, como é que está, né, qual o valor que ele vai achar. Então, mesmo que eu não tivesse um megômetro aqui neste caso, eu podia, com o próprio multímetro, fazer a verificação agora da massa, da carcaça, para um terminal qualquer, né? A gente tem que testar todos os terminais, né? Mas olha, é tão absurdo a fuga que tem entre a massa e a bobina, neste caso aqui, olha, 428, né, ohms. Eu queria que valor aqui? Na verdade, eu queria esse valor assim, eu queria que ficasse assim o meu multímetro, a minha identificação. Eu não quero
nenhuma eletricidade que chega aqui, nenhuma energia que tem aqui, que vá para a carcaça. Eu não quero nenhuma energia passando daqui para a carcaça. Então eu precisaria que eu tivesse esta indicação. Quem sabe aí o que é esta indicação aí? Quem sabe já escreve aí para a gente aí nos comentários aí. O que quer dizer isto aqui? Esta indicação é a indicação referente a isto aqui, ó, com as pontas abertas, ó, open line. Quem não sabia, escreve aí quem sabia, quem não sabia. Open line, linha aberta, tá? Então, o que a gente espera, o que seria o mais indicado era a gente ter um open line entre a massa, a carcaça do compressor e os terminais onde chega a energia. Isso seria o mais aceitável. Mas como a gente sabe que o compressor sempre vai ter óleo lá dentro, né? E o fluido trabalhando. Então isso tudo pode fazer com que a isolação da bobina apresente algum tipo de fuga. Então, alguns valores de resistência que a gente acaba achando valores muito altos, né, em motores, em motor de ventilador, em compressores, podem ser aceitáveis, né, valores acima de 50 mega, 100 mega, 200 mega, 300, né, 1 giga, são valores até que aceitáveis, até acaba funcionando. Já estão com fuga, né? Mas dá para aceitar. Agora, valores muito baixos, abaixo até de 50 mega, por exemplo, aí sem chance, aí já está condenado, já pifou, já não vai funcionar, né? Então, neste caso, a fuga é tão grande, né, do terminal para a carcaça, que a gente está vendo aí, valor de 400 ohms, né? É um valor extremamente baixo, tão baixo que fez queimar o IPM. Tá vendo lá? Olha lá. Fez o IPM queimar, de tão baixo que é. Olha lá. 428 ohms. Se o técnico tivesse feito esta avaliação simples com um multímetro, né, já teria poupado um conserto caro, né, troca de um IPM novamente, né, e disso acaba vindo uma série de consequências, problemas com o cliente, dúvidas do conserto, etc, etc, etc. Então, e custos, né? E agora, quem que vai resolver o problema que precisa trocar um compressor? Então, isso é bom estar atento para que você não tenha problemas com o seu cliente aí, né? Muito importante. Além de ser o procedimento correto, o procedimento normal é fundamental, porque senão você acaba tendo problemas com o seu cliente, não é? Vai ter um prejuízo grande. Neste caso aqui, o que fica engraçado, que é natural que aconteça, da maneira como o técnico procedeu, essa máquina é do técnico, é dele, é da casa dele, é pessoal. E o técnico, então, viu que o compressor estava ruim, e aí está aqui, ele retirou o compressor e colocou outro compressor. Eu fiz o conserto da placa, né, que já tinha pifado pela segunda vez, a gente reparou, ele levou, substituiu esse compressor, colocou na máquina e, para surpresa de todo mundo, qual foi? Ele me liga e diz, olha, tá com o mesmo defeito. E aí, o que a gente faz? Escreve aí no comentário para mim, aí, o que você faria? Está com o mesmo defeito, o que pode ter acontecido? Será que a gente não consertou a placa direito? Será que não funciona? Será que ele colocou o compressor certo? Será que ele colocou um compressor novo, um compressor bom, um compressor usado bom, um compressor usado ruim?
E aí a gente não tem noção, né, do que pode ter acontecido. Então, como a gente já sabe que é um técnico que não tem o cuidado de fazer a verificação do compressor, aí eu solicitei para ele que trouxesse, né, a condensadora aqui. Eu falei, vou dar uma olhada para você, traz a condensadora aqui para a gente ver. Que aí a gente verifica se a placa ainda está boa e se o compressor que você colocou está em condições de funcionamento. Que compressor foi esse que você colocou? Foi novo o compressor? Aí ele disse para mim, não, esse compressor aí foi um colega meu que arrumou para mim. Ah, foi um colega que te arrumou. É um compressor que ele já tinha tirado de alguma máquina? Ele tirou de uma máquina, ele tinha lá e ele me deu esse aí. Ah, entendi. Então tá, então eu já sei o que está acontecendo. Imaginem, digam para mim aí o que é que está acontecendo. Eu vou dar uma pausa e já vou retornar, porque para vocês vai ser rápido aqui, mas eu vou na máquina, vou pegar o compressor, a condensadora que está montada com o compressor trocado, e a gente vai olhar. E é legal, veja, fique aí para a gente ver, porque inclusive é um defeito inédito, que eu ainda não tinha observado, mas a gente já vem. Um segundo a gente já retorna, vamos mudar o cenário aqui. Tá aí, galera, tá vendo aí? Tô aqui com a máquina. Trouxe a condensadora para a bancada. De fato tá aqui, ó, o compressor que ele substituiu, né? Um compressor que ele pegou de um colega, outro refrigerista, que forneceu para ele o compressor e ele gastou o tempo, gastou solda, né? Gastou fluido que ele carregou a máquina e ligou. Só depois que ele foi verificar o funcionamento. E aí o que aconteceu? Apresentou o mesmo erro, segundo ele, né? E aí não teve jeito, tem que trazer aqui para a gente verificar. E aí eu tô aqui, ó, com o multímetro aqui, ó, para verificar. Simplesmente na escala de resistência, né? Se a gente verificar para a massa aqui, ó, lá de um terminal não tem valor nenhum, se a gente verificar para o outro não tem valor nenhum, e aqui também não tem valor nenhum. Opa, legal, olha, nosso multímetro está funcionando, mas não tem nada passando para a massa, ótimo, já é importante, é isso que a gente espera. E aí a gente também lembra, a primeira verificação que a gente tem que fazer, qual que é? É verificar as continuidades das bobinas. Nós precisamos verificar a continuidade das bobinas. E aí o que acontece? Você pega seu multímetro e mede de um terminal para outro aqui, ó, simplesmente, simples assim. Lembra que a gente espera encontrar uns valores baixinhos, né, de resistência? A gente encontrou ali 4,7 ohms, dá para ver, né? E aí a gente mede de uma para outra e eu vou medir para esta aqui agora. Estou medindo desta para esta, dá para ver lá? Ó, estou com a ponta de prova aqui e aqui. Ó, qual o valor de resistência? Open line. Tudo que a gente não queria ver. Que está mostrando o nosso instrumento? Que aquele terminal lá, tá vendo? Para este e para este terminal aqui está isolado, está sozinho, está solto. Não tem ligação com as bobinas, certo? Temos uma bobina aberta, são 3 bobinas em estrela, lembra? Com um centro flutuante internamente. Está aberto para as outras 2 bobinas, este terminal está aberto. E é um defeito que realmente eu, nesses 10 anos, 11 anos que eu trabalho especificamente com máquinas de ar-condicionado e inverter, eu ainda não tinha visto, né? É a primeira vez que eu vejo um compressor com a bobina aberta. Me conte aí
se vocês já viram compressor inverter com a bobina aberta. Eu ainda não tinha visto, já vi muito compressor travado mecanicamente, já vi compressor sem compressão, já vi compressor com fuga para massa, vários, é muito normal acontecer, mas desse jeito, com a bobina aberta, eu ainda não tinha visto. Tá bom, gente? Então eu vou parar o vídeo por aqui, já tá longo, mas é isso. A ideia aqui é fiquem atentos, façam as verificações que são importantes, continuidade das bobinas e isolação para massa. Pelo menos, esse é o mínimo que a gente tem que verificar, né, no compressor, para que não faça que nem esse meu amigo, que perdeu um grande tempo aqui, trabalho, material, quer dizer, dinheiro, né, que só serviu de lição, de uma boa experiência. Tá bom? Fiquem todos com Deus, não esqueçam de deixar o like, façam comentários, ajuda aí a Decol Eletrônica a continuar no YouTube. Um abraço, pessoal, até a próxima.